Ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, acabamos de ver aqui que Jesus estava em Betânia. Jesus estava em Betânia. Jesus estava em Betânia. Irmão, pode usar, pelo amor de Deus, cara. Quer ser gravado? Olha lá, tá bom. Eu sei que muitos até pensam, Gabriel, você vai falar da mulher do vaso de alabastro, do unguento. Irmãos, eu confesso que eu já ouvi essa palavra muitas vezes, e creio que os irmãos que estão aqui já ouviram muitos oradores proferirem essa palavra. Mas a revelação que Deus me deu hoje não inclui a mulher do vaso de alabastro, do unguento, não. Eu até poderia pregar, porque o que se renova não é a palavra, mas é o espírito de interpretação. Como assim, Gabriel? Porque eu posso estar trazendo essa palavra aqui hoje e outra pessoa pode estar pregando a mesma revelação em Minas Gerais, ou algo diferente dentro dessa palavra. Que é isso, Gabriel? Pode. Porque o que se renova não é a palavra, mas é o espírito de interpretação. A palavra vai se renovar, não. Queridos, eu preciso da sua atenção, de toda a sua atenção. Pense que você está naquela semana de prova, naquela matéria que você está com nota vermelha, e você precisa, mais do que nunca, prestar atenção na aula do professor. Gabriel, você é o professor? Não. O professor é Deus, mas hoje o professor pediu para mim ser o canal, né? Então vamos lá. O que temos aqui? Lemos que Jesus estava em Betânia. Mas Jesus não foi em Betânia somente para passear. Ele estava em Betânia porque ele estava participando de um banquete. E também lemos que ele estava na casa de um homem. Como que era o nome do homem mesmo? Como é que era o nome dele? Como é que era o nome dele? Mas ele era Simão o Simão o Queridos, todas as fontes teológicas, todos os historiadores que eu li, que eu pesquisei, me dizem que este homem, Júnior, havia sido curado. E é aí que entra a revelação que Deus me deu. Se ele tinha sido curado, Evangelho, por que ele ainda carregava esse sobrenome de leproso? Por isso que eu preciso da sua atenção. Jesus estava jantando, estava em um banquete na casa de um homem leproso? Não, porque aquele homem havia sido curado. Mas ele carregava ainda aquele dogma, aquele estigma de leproso. A lepra, que no tempo de Jesus era chamada de lepra, hoje nós denominamos como hanseníase. Hoje, no presente século em que vivemos, nós sabemos que há vários tratamentos. E há como o leproso hoje em dia, ou o indivíduo que tem hanseníase, se recuperar. Mas nessa época não havia como se recuperar. Se você observar em Levítico, capítulo 13, você vai ver que o indivíduo que tinha suspeita de lepra, ele chegava diante do sumo sacerdote, tirava a sua roupa e amostrava a carne, a pele para o sumo sacerdote. Se a mancha que havia no corpo dele fosse branca, aquela mancha fosse superficial, ele não era considerado imundo, não era lepra. Mas se, quando ele chegasse diante do sacerdote, e o sacerdote verificasse que aquela mancha estava em carne viva e profunda, o declarava imundo e o colocava no vale, no arraial dos leprosos. Uma semana depois, o homem vinha de novo perante o sumo sacerdote. Se aquela mancha tivesse sumido, tivesse desaparecido, não tivesse mais em carne viva, ele era declarado limpo. Aí
lepra tinha ido embora. Mas se continuasse em carne viva, ele ainda estava leproso. E tinha que continuar no arraial dos leprosos. Gabriel, o que é que você quer dizer com isso? Este homem, Simão, ele tinha sido leproso, mas ele estava curado. Mas ele ainda carregava aquele fardo de muito tempo atrás. Eu não sei há quanto tempo ele tinha sido curado, mas que ele tinha sido curado, ele tinha, mas ainda carregava aquela marca. Era como ele andasse pelo meio da rua e carregasse aqui nas costas. Você acha que ninguém vai notar? Não era dele, não era mais dele, mas ele ainda carregava. Gabriel, não entendi. Muitas coisas que vieram sobre a sua vida não são mais suas, mas muitas das vezes você ainda tem carregado. Muitas coisas, já foram embora. A lepra já foi embora, as doenças já foram embora, mas você ainda está carregando. Meu querido, eu tenho um recado de Deus hoje. Eu não sei se tu entrou com cama, edredom, cobertor, mas em nome de Jesus, isso tudo você vai deixar hoje. Acabou. A lepra foi embora. Aquele homem havia sido leproso. Não era mais, mas carregava aquele fardo, carregava aquela marca. Talvez você entrou aqui hoje carregando marcas. Talvez você carrega um fardo pela tua casa, pelo teu marido, pela tua família. Mas eu venho te dizer, lepra, nunca mais. Jogue esse fardo fora, porque você já foi curado, você já foi curada. Aquele homem havia sido leproso, mas não era mais. Mas mesmo assim, imagine comigo, Simão andando na rua, de repente alguém chama, Simão! Aí ele olha, cumprimenta, mas só que assim como Mateus o denomina como Simão, o leproso, muita gente também o denominava. Rapaz, você sabe onde é a casa de Simão? Sei, mas qual Simão? O leproso? Não, é porque ele é assim, assado. Rapaz, ele está curado, mas sabe, pra gente identificar qual o Simão, porque irmão, Simão naquela época era normal. Era normal. Porque Simão é a tradução de Simeão. Simeão foi um dos filhos de Jacó. Então, para uma mãe e para um pai colocar o nome do filho como filho de Jacó, que tinha sido um patriarca, era uma coisa bonita. É a mesma coisa você pegar e colocar o nome do teu filho de Gabriel, por causa do anjo Gabriel, de Alexandre, por causa de Alexandre o Grande. Então havia muitos Simeãos ou Simãos. E talvez chegavam, Miguel, na padaria ou na farmácia e diziam, rapaz, tem que entregar esse remédio aqui. Se isso aconteceu já na casa de vocês, a pessoa bate errado, irmão, uma vez bateu lá levando a pizza. Mas como eu sou servo de Deus, eu indiquei o lugar certo, entendeu? Levar a pizza quentinha, mas que o lugar certo. Então, muitas das vezes as pessoas me identificavam pelaquela marca, pelaquele toque. Ah, Simão, o leproso, eu conheço. Meu irmão, esse negócio, esse sobrenome, o leproso, era uma marca na vida dele. Era um porém na vida dele. Não entendida. Você pode observar que depois que a gente lê, o nome dele era Simão, há o quê? Uma vírgula. A vírgula, gramaticalmente falando, nos diz quando nós queremos contrapor alguma coisa que a gente disse, ou contradizer. Porque o autor vem falando, ele é Simão. Simão no original, no hebraico, significa ouvinte.
Ou seja, o autor está falando, ele é ouvinte, porém leproso. Talvez muitos olhem para você e dizem, ela até tem um rostinho bonito, ela até se veste bonita, porém é leprosa. Ele até canta bem, você viu? Olha que unção, que glória. Porém, ele é leproso. Porém, ela é leprosa. Você viu o Gabriel? Rapaz, ele prega bem. Porém, ele é leproso. Muitos te denominam por uma coisa ó, que já passou. Por uma coisa que caiu por terra. Era assim que acontecia na vida daquele homem. Havia um porém. Ele havia sido curado. Ele tinha saído do arraial dos leprosos, mas muitos ainda colocavam aquele porém. Ah, ele é Simão, porém é leproso. Meu irmão, eu tenho um recado de Deus para a tua vida hoje. Quantos querem ouvir nessa noite? E que recado é, Gabriel? Meu irmão, o porém dos homens cai por terra hoje. Muitos te denominavam como leprosa ou como leproso, mas isso cai por terra hoje. É hoje, acabou. Quando chamavam aquele homem de leproso, ele lembrava de pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas coisas? A primeira era que, segundo a lei, quando um homem estava leproso, ele pegavam e rasgavam as vestes do homem que tinha lepra. Pegavam as vestes e faziam o quê? Faziam o quê? Faziam o quê? Aquilo simbolizava vergonha. Quando pegavam, ó, rasgavam as vestes do leproso ou da leprosa, aquilo era sinal de vergonha. Meu irmão, imagina eu andando todo rasgado pela rua. É o que? Uma vergonha. Gabriel, não entendi. Talvez você entrou aqui, ó, e muitas pessoas têm rasgado a sua veste. Por onde você passa, arrancam pedaços de você, arrancam pedaços das suas vestes. Mas em nome de Jesus Cristo, o meu Deus hoje te dá vestes novas. Não, você não entendeu. O leproso só poderia ter vestes novas se ficasse curado. Tem vestes novas para o teu ministério hoje. Tem vestes novas para a tua família hoje. Você está entendendo o recado de Deus? Aquilo era sinal de vergonha. Pegavam as vestes do indivíduo e rasgavam. Mas Júlio, é como Isaías diz, no lugar da sua vergonha, teremos dupla honra. Teremos dupla honra. Meu amigo, o teu vizinho, a tua vizinha não irá morrer antes de ver a dupla honra de Deus chegando sobre a tua vida. Só quem crê agora é o Senhor, só quem crê agora é o Senhor, tem dupla honra de Deus. E é onde nós passamos a nossa vergonha que nós iremos passar a nossa dupla honra. A primeira coisa, rasgavam as vestes dele. A segunda coisa, isso é mais interessante, o indivíduo ele ficava sentado e ele tinha que exclamar: imundo! Imundo! Todo mundo que passava identificava o leproso, porque isso era para o identificar. Vestes rasgadas e ele sentado dizendo: imundo! 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 E ele só poderia ficar curado. Sabe o que ele tinha que fazer? Sacrificar um cordeiro. Pelo sangue daquele sacrifício, ele ficava curado. Através do sangue daquele cordeiro. O sacerdote matava, colocava em uma cambuca, molhava o dedo,
vinha na orelha direita do leproso e botava na ponta. Na orelha o que, queridos? Na orelha. Depois ele pegava, molhava de novo e vinha no dedo direito da mão direita e molhava, perdão, o polegar, e molhava com sangue. Depois ele molhava de novo, vinha no pé do leproso, no pé direito, e molhava na ponta do dedão direito. Gabriel, não entendi. Orelha, audição. Quando às vezes a doença era tão avançada que a orelha do cara ia caindo. Ia caindo. Ele perdia partes do dedo. E ele perdia partes também do pé direito. Gabriel, não entendi. Você consegue andar por aí sem uma orelha? Sim ou não? Você consegue? Você consegue fazer alguma coisa sem o seu polegar direito da mão direita? Consegue? E no pé? Sabe o que é isso? Muitos leprosos entre nós, às vezes ou andam assim, ou então não conseguem segurar aquilo que vem para eles, ou então não escutam o que devem escutar, porque a lepra está tão avançada que a orelha do cabra está caindo, o dedão está caindo, ele não consegue mais se apoiar, as partes mais importantes do corpo estão sendo perdidas. Tem muita gente que não consegue se equilibrar no evangelho porque não tem mais o dedão direito. Tem muita gente que não consegue mais pegar o que Deus dá porque não tem mais o dedão direito da mão direita. Tem muita gente que não escuta o que Deus fala porque está sem a orelha. O sacerdote pegava na orelha direita, no dedão, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Assim, aquele leproso ficava sarado. Mas, Gabriel, e se hoje em dia alguém me chamar de leproso? Eu vou ter... Irmãos, outro dia eu estava passando, vindo da escola, e estava assim, escrito bem grande: Centro de Macumba da Vovó Tainá. Gabriel, será que eu vou ter que ir lá no centro de Macumba? Gabriel, como é que tu fala de centro de Macumba? É porque tu não sabe. Eu tenho um professor, irmão Maria, de matemática, que ele chega na escola e me chama de pastor. Ó, pastor. Eu falei, não, pastor não. É muito para mim. Ó, pastor. Rapaz, irmã Maria, ele falou que já foi de Allan Kardec. Ele falou que já foi católico. E ele falou que agora está na igreja evangélica. Rapaz, quando ele estava falando comigo, eu quase dei um calabata. Por quê? Porque ele falou que na seita de Allan Kardec, alguém me ouve aí, queridos? Alguém me ouve aí? Ele falou que na seita de Allan Kardec, colocam lá o cara sentado numa mesa, numa cadeira, e o cara fica fazendo assim, ó. Ele falou, parece que vai passar a mão de você, mas não toca. Ele falou que foi da católica, também não sentia nada. Aí foi que eu dei quase um lava-lava-xé. Ele falou, Gabriel, eu nunca senti o que eu senti quando eu entrei numa igreja evangélica. Não era para ter dado glória a Deus há muito tempo. Irmãos, ele falou que ele foi a Allan Kardec, o cara vai para lá, vai para cá, ele não sentiu nada. Ele foi na católica, ele não sentiu nada. Ele falou que só sentiu aqui dentro. Aqui dentro, lá fora, você não vai encontrar. Não entendi, Gabriel. Sabe por quê? O sangue de Jesus Cristo não desce na seita de Allan Kardec. O sangue de Jesus Cristo não desce na igreja católica. Ele desce aqui dentro. Ele desce aqui dentro. Está dentro disso agora. O sangue de Jesus Cristo está descendo sobre a tua vida hoje. Não desce lá não, desce aqui. É só que, Gabriel, não entendi. Se alguém te chamar de leproso,
fala: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Porque naquela época, para eles, lepra era sinônimo de pecado. Lepra era sinônimo de quê? De quê? Então ele só ficaria sarado através desse ritual. Deixa eu correr para aqui dentro. Quem está gostando diz amém. A terceira coisa era que, quando o sacerdote ele chegava na casa do indivíduo, o que ele fazia? Ele encerrava aquela casa trancada e o indivíduo ficava fora de casa. E ele tinha que morar no arraial dos leprosos. Gabriel, não entendi. Por causa da lepra, famílias eram separadas. Por causa da lepra, famílias se desfaziam. Porque a casa tinha que ficar fechada. Porque o negócio era tão sério que às vezes o negócio dava na parede. Se você ver Levítico 13, se você ler Levítico 13, você vai ver. Às vezes o cara tinha que trancar a casa. E o